Júlio César, conhecido como tirano e herói militar que conquistou os territórios dos atuais países da França, Bélgica, Suíça e Alemanha, foi assassinado de forma ridícula por seu próprio filho, se tornando o evento mais dramático da história romana. Nesse vídeo vamos entender as motivações desse assassinato, como ele passou de herói a alvo de conspiração, por que foi morto por seus amigos de confiança e por seu filho adotivo. E também veremos como esse assassinato falhou, gerando um resultado totalmente contrário ao que os assassinos haviam planejado. Seja bem-vindo ao canal Crônicas Brutais, se inscreve aqui no canal e deixa um like, porque hoje vamos entender qual o grande segredo por trás do maior assassinato do Império Romano. Júlio César, após ser nomeado ditador perpétuo de Roma, acumulava poderes que geravam preocupações tanto na classe política quanto entre seus aliados. Sua ascensão parecia imbatível, mas suas reformas e a centralização de poder começaram a incomodar até os mais próximos a ele. Muitos no Senado temiam que ele se tornasse um monarca absoluto, o que ameaçava o sistema republicano. A aristocracia romana via seu governo como uma usurpação da antiga ordem republicana e, embora tenha sido popular entre as massas, seus inimigos dentro da política estavam cada vez mais próximos da ação. Em 44 a.C., uma conspiração foi formada para eliminar César. O principal grupo de conspiradores foi liderado por Cássio Longino e Bruto, um senador com quem tinha uma ligação pessoal. Devido à proximidade, ele o considerava seu filho adotivo. A relação entre César e Bruto era complexa, dividida entre amizade e interesses políticos. Por César considerar Bruto como um filho, ele jamais imaginaria sua participação na conspiração. Ele via Bruto como um possível sucessor e garantiu amplos poderes a ele, mas Bruto, junto com outros senadores, acreditava que a morte de César era a única forma de restaurar a antiga república. O plano para assassiná-lo estava em andamento há meses. A reunião para discutir a conspiração aconteceu secretamente e os conspiradores se prepararam para agir no Senado durante a reunião pública marcada para o dia 15 de março. O ato de traição foi desenhado com precisão. Os conspiradores cercariam César e o atacariam de surpresa enquanto ele se dirigia à sua cadeira de consulado. Mas o que parecia uma ação rápida e certeira se tornou um caos. Vamos ver como os conspiradores falharam em manter o controle da própria traição. A conspiração, apesar de meticulosamente planejada, falhou em alguns aspectos críticos, especialmente na execução do ato. Muitos dos conspiradores temiam que, se o assassinato não fosse bem sucedido, eles mesmos seriam mortos e o caos se espalharia por Roma. Além disso, havia o risco de a morte de César gerar revoltas populares, visto que ele ainda era muito querido pelas classes baixas e seus soldados. Por isso, a decisão de realizar o assassinato na reunião do Senado foi tanto uma oportunidade quanto um desafio. Na manhã do assassinato, César foi alertado por vários avisos e presságios. Ele havia sonhado com a morte e até fora alertado por sua esposa, Calcurnia, que teve um pesadelo vívido de sua morte. Contudo, ele ignorou os sinais e decidiu ir ao Senado. Durante o caminho, ele foi abordado por vários conspiradores disfarçados de aliados. Cássio, o líder, tentou confrontá-lo antes do ataque definitivo, mas César não reagiu de forma agressiva. Isso não significava que ele estava despreparado, mas sim que ele confiava em seus aliados. A primeira falha ocorreu quando a confiança de César em seus amigos o tornou vulnerável à surpresa de ser cercado. No Senado, César foi abordado por vários conspiradores, incluindo seu filho adotivo, Bruto, que de fato desferiu o golpe fatal. Ao ver Bruto entre os atacantes, César exclamou: "Até tu, Bruto", uma frase que tem sido imortalizada na literatura e nas artes. A presença de Bruto foi uma grande surpresa, pois César o considerava próximo, o que só aumentou o caráter pessoal da traição. O momento da morte de César foi marcado pela confusão. Os conspiradores, que inicialmente planejavam matá-lo de forma rápida e eficiente, encontraram resistência no próprio Senado. Alguns aliados de César tentaram defendê-lo, mas Júlio César foi perfurado por 23 facadas, incluindo na região do peito e do tronco que o mataram. Mas sua morte, que parecia uma vitória, se transformou em um pesadelo devido à reação imprevisível da população. Após a morte de César, a expectativa era que a conspiração fosse um ponto de virada para a restauração da República. Mas o impacto imediato foi caótico.
A morte de César, ao contrário do que os conspiradores esperavam, não resultou em uma onda de apoio à República Antiga, mas sim em uma crise de poder. O povo de Roma, que amava César, começou a se revoltar. Muitos acreditavam que ele havia sido um líder forte, que havia dado estabilidade a Roma, e agora que ele estava morto, o futuro parecia incerto. Os conspiradores logo perceberam que a ausência de César não tinha garantido o retorno da ordem republicana. Em vez disso, abriu-se uma luta pelo poder entre os aliados de César e os inimigos da monarquia. A tensão política aumentou rapidamente e os conspiradores, incluindo Bruto, se viram cercados pela pressão de precisar justificar seu ato. Entre os aliados de César, os principais líderes eram Marco Antônio e Otávio, o sobrinho neto de César, que se tornou um dos maiores oponentes dos conspiradores. Marco Antônio, que era o comandante militar e chefe da guarda de César, usou sua posição para manipular o sentimento público. Ele fez um discurso inflamado em seu funeral, incitando a multidão contra os assassinos, o que gerou uma onda de indignação popular. Os conspiradores, já pressionados pela revolta do povo, tomaram decisões equivocadas. Eles não souberam como controlar a crescente hostilidade e ficaram sem apoio militar. Mesmo Bruto, que inicialmente acreditava que sua ação traria paz e estabilidade, agora se via no centro de uma guerra civil que não haviam previsto. As promessas de um retorno à República se desfizeram rapidamente e a luta pelo poder se intensificou. O sonho dos conspiradores se desintegrou, em vez de estabilizar Roma, iniciou uma luta pelo poder, destinando os assassinos para um caminho que eles não planejaram. Você pode descobrir os principais eventos históricos do Império Romano no nosso documentário aqui no link da descrição, dessa forma você também apoia o canal. Agora, voltando pro vídeo. O colapso da conspiração começou pouco depois do assassinato de César. Inicialmente, os conspiradores acreditaram que teriam o apoio da nobreza e da população romana. Mas, ao invés disso, enfrentaram uma resistência feroz. O discurso de Marco Antônio no funeral de César incendiou a população contra os assassinos, e o Senado, em vez de apoiar os conspiradores, começou a se dividir. Bruto e Cássio, líderes dos conspiradores, tentaram se reunir com os principais senadores e traçar um plano de ação, mas logo descobriram que estavam perdendo o controle da situação. A falta de apoio militar e o desgaste político tornaram evidente que a estratégia de assassinato não havia sido suficiente para derrubar o poder de César de maneira definitiva. Os aliados de César, em especial Marco Antônio e Otávio, começaram a formar uma coalizão que os fortaleceria militarmente. Eles mobilizaram as legiões leais a César e começaram a fazer incursões para garantir sua posição. O poder que os conspiradores tentaram tomar acabou caindo em mãos de seus inimigos. As batalhas que se seguiram, como a Batalha de Filipos, resultaram na derrota dos conspiradores, com Cássio e Bruto se matando, fechando o ciclo de traição e resistência. A morte de César, longe de restaurar a República, acelerou o caminho para o Império Romano, com Otávio eventualmente se tornando o imperador César Augusto, o primeiro imperador romano. O que os conspiradores não haviam antecipado foi que, ao eliminar César, criaram as condições para o império que ele tanto temia. A morte de Júlio César, traído por seus aliados mais próximos, incluindo seu filho adotivo, Bruto, é um marco na história de Roma. A tentativa de restaurar a República falhou, causando o colapso da ordem republicana e a ascensão do Império Romano. A ambição, o medo do poder absoluto e a busca por controle político transformaram amigos em inimigos, e o assassinato de César abriu caminho para um novo capítulo na história de Roma, que acabaria com o império liderado por César Augusto. Obrigado por assistir até o final. Você pode ver como a história humana foi repleta de guerras, castigos e brutalidades, acessando nosso documentário na descrição. Agora, descubra nesse próximo vídeo como Roma pegou fogo por 6 dias, tirando a vida de centenas de romanos e deixando mais de 200.000 pessoas sem casa.